Olá pessoal, aqui é a professora Larissa e hoje eu tô aqui para resolver para vocês um exemplo de como usar o método de Newton e o método das cordas, né, dos métodos numéricos da unidade 1. Por que eu tô fazendo os dois juntos? Porque vocês vão ver que eles são bem parecidos, ok? Então por isso que eu peguei até o mesmo problema para vocês verem a diferença entre eles e como que a gente vai fazendo, tá? Então, qual que é o princípio? Para usar esses métodos, né, vamos começar falando primeiro do Newton. Para usar esse método, a gente precisa de uma função inicial, né, que é a função dada, digamos, que é x ao quadrado menos 2x mais 1, e a gente quer encontrar a raiz dessa função, ou seja, o que é a raiz dessa função? É quando x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. E a gente vai calcular isso aqui numericamente e inicialmente o enunciado deu pra gente um chute de zero. Então, gente, para calcular o nosso valor da nossa raiz, né, o nosso x, basta substituir nessa fórmula aqui. Então, essa fórmula, o que ela precisa? De um valor de uma iteração anterior, por isso que o enunciado precisa sempre de pelo menos um chute, menos a f do nosso x anterior, né, que é o que? Colocar o valor que você chutou na equação, dividido pelo f' de x0. O que é o f'? É a derivada. Vocês que já fizeram cálculo 1, então vocês vão saber que o nosso f' de x, como é um polinômio é fácil, né, gente? A regra aqui do tombo é 2x menos 2. Ok? Então, essa vai ser a derivada da nossa função. Então, agora é só começar a sair substituindo até atingir o nosso critério de parada. E qual que é o critério de parada? Então, gente, no exemplo anterior, né, o nosso erro, digamos, que o exercício tinha dado, ele tinha dado uma porcentagem de erro, por isso que a gente fazia aquele cálculo para ver qual que era o maior erro possível. Existem diversas formas de calcular esse erro e qual forma vai ser usada vai depender do seu problema, vai depender do tipo de algoritmo, do teu poder computacional, da situação. Então aqui, por exemplo, como a situação é acadêmica, né, vocês estão aprendendo, é muito comum usar o número de iterações como critério de parada. Então aqui o exercício falou, ó, faz 3 iterações e aí já tá bom, só para você pegar o jeito da coisa, ok? Então vamos lá. Vamos começar a calcular. Então, vamos calcular nosso x1, porque o x0 a gente já tem, né? Então, vamos lá. O nosso x1 vai ser x0, que é 0, menos f de x0. Quanto que é f de x0? Ah, a gente não tem isso aqui, né? Precisa calcular o f de x0 e o f' de x0. Então, vamos parar, fazer isso separado aqui embaixo. F de x0, que é 0, vai ser o quê? Substitui o zero aqui na nossa função, né? Então, é 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 1. 0, 0, então a nossa função de 0 vai ser 1. E o nosso f', quanto que vai dar? F' de 0 igual 2 vezes 0 menos 2. Isso aqui vai dar, os zeros a gente corta tudo, né? Vai dar menos 2. Então agora que a gente tem esses valores, a gente pode voltar. Vamos lá, então nosso x1 vai ser o quê? Vai ser 0 menos f de x0. Vou até colocar parênteses. Gente, nunca economizem nos parênteses, tá? É melhor colocar um monte de parênteses, chave, colchete, do que errar os sinais. F de x0 é 1 sobre menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. Então, o nosso x1 vai ser 0,5, que é 1 dividido por 2. Ok, agora que a gente calculou x1, a gente pode ir para o nosso próximo passo da iteração. Então, vamos lá. A gente calculou x1, vamos calcular x2. x2 igual, volta aqui, só que substitui, a gente está sempre usando o anterior. Então, agora o nosso x2 vai ser o quê? Vai ser x1 menos f de x1 sobre f' de x1.
Mesma coisa, né? A gente vai precisar, a gente já tem o x1, mas a gente não tem ainda o f deles. Então, vamos calcular. F de, quanto que é x1? 0,5. Igual 0,5 ao quadrado menos 2 vezes 0,5 mais 1. Isso aqui, calculando, vai dar 0,25. Vamos lá, F'. 2 vezes 0,5 menos 2, que vai ser igual a menos 1. Agora sim, a gente tem todos os valores para voltar na nossa equação aqui. x2 igual 0,5 menos 0,25 sobre menos 1, que vai ser igual a 0,5, menos com menos dá mais, 0,5 mais 0,25. Então, aqui a gente já vai ter que o nosso x2 igual a 0,75. Ok. Vamos, então, para o nosso passo 3. Mesma coisa, vamos lá. x3 igual x2 menos f de x2 sobre f' de x2. Vamos calcular isso aqui. F de 0,75, que vai ser igual a 0,75 ao quadrado, menos 2 vezes 0,75 mais 1, que eu já calculei, e isso aqui vai dar 0,0625. E o F', mesma coisa, pega o 0,75 e substitui aqui nessa equação da derivada, que vai ser menos 0,5. Colocando isso tudo aqui na fórmula, a gente vai ter um x3 igual a x2, né, 0,75 menos 0,0625 dividido por menos 0,5. Isso aqui a gente vai ter que x3 é igual a 0,875. Então, esse foi o resultado que a gente chegou depois de 3 iterações. Então, antes de continuar e ir para o método das cordas, vamos tentar ver o que está acontecendo? Então, aqui eu imprimi como que é o gráfico dessa nossa função, tá? Porque, bom, x ao quadrado menos 2x mais 1 é uma parábola, certo? E a raiz dessa parábola, ou seja, o ponto onde ela cruza o eixo x, que nesse caso é apenas um ponto, é o valor número 1, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui com os nossos resultados? Que a gente chutou 0 e o nosso valor foi aumentando. Foi de 0 para 0,5, para 0,75, para 0,875. Se a gente continuasse, eventualmente a gente ia chegar no 1 ou muito próximo do 1, tá? Porque, então vamos lá, o que esse algoritmo está fazendo em cada um dos passos? O nosso chute inicial, ele foi 0, certo? Aí, com o 0, o valor da nossa função, ele dá 1. A gente até calculou isso, tá vendo? Ó, f de x0 deu 1. O que esse método faz? Ele pega a derivada disso aqui e traça, né? Vamos supor aqui a reta, né? Porque a derivada é isso, né? Você pega um ponto e vê mais ou menos a curvatura, vê para onde ela tá indo, né? Então, essa aqui seria a nossa f' de x0. Quando a gente traça isso aqui, a gente vai chegar aqui em um certo valor. E é esse valor que vai ser o nosso x1, que vai ser o próximo passo. É por isso que essa derivada converge tão rápido. Aqui, ó, o nosso x1 deu meio, tá vendo? Ó, faz sentido, tá mais ou menos na metade do caminho. O próximo vai dar 0,75, por quê? Em meio, a gente vai subir, vai dar aqui o nosso ponto, vamos traçar a derivada disso aqui, ele vai fazer mais... Nossa, que coisa torta! Mas, enfim, tá aqui a nossa derivada,
e aqui vai ser o nosso x2 no 0,75, mesma coisa o x3, né? Então, vai traçando essa derivada e ele vai convergindo rapidamente. Tá, esse é o método de Newton e ele é... Vocês vão perceber que ele converge mais rápido que o das cordas e ele é até mais fácil de calcular, mas a questão é que nem toda função que a gente tem é diferenciável, né? Ou seja, dá para calcular a f', por isso que a gente tem outros métodos também para quando a gente não tiver uma função tão bonitinha, bem definida, que seja diferenciável, ok? Bom, então agora vamos lá, vamos comparar o método das cordas. Ele faz alguma coisa semelhante. Vocês podem, até se a gente comparar as fórmulas, né? Ele pega um valor anterior menos a função de um sobre a função de outro, só que aqui nas cordas a gente não tem o f', é sempre o f de x, mas em compensação ele usa não só um valor anterior, mas ele usa dois, ou seja, para calcular o nosso x2 a gente vai precisar do x1 e do x0. Aqui no Newton a gente precisava só do anterior, aqui precisa de 2 passos para trás. Porque o que as cordas vão fazer? Elas vão... Eu vou só ilustrar do outro lado, tá, gente? Porque aqui já tá tudo rabiscado, tudo feio. Mas é para mostrar para vocês por que precisa de 2 chutes. Vamos supor, se eu tivesse chutado aqui o 2 e 1. Esses são os meus 2 valores de chute. Ele pega esses 2 pontos e traça uma linha reta entre eles. Aí, esse ponto aqui, onde essa reta tá cruzando, que vai ser o meu próximo valor. Então, vocês estão vendo que é parecido, só que essa aqui, ao invés de usar a derivada, usa a secante, né? Que é traçar uma reta entre esses 2 pontos que a gente tem. Por isso que as cordas usam 2 pontos e o Newton usa um só, tá? Bom, então, conceitualmente é isso. Agora, vamos resolver aqui, né, algebricamente para ver como que funciona na prática. Aqui, como a gente precisa de 2 valores, vocês vão ver que normalmente quando usa esse método, o enunciado dá 2 valores iniciais. Então, aqui eu vou usar do exercício anterior, vou colocar também o nosso x1 como sendo 0,5, que é o que a gente já tinha calculado. Então, vamos lá, vamos começar a calcular o nosso x2. Então, o x2 vai ser igual a x1, quanto que vale x1? 0,5, menos f de x1. Ah, a gente não calcula as funções, né? Então, vamos lá, a gente vai precisar do f de x1 e do f de x0. Então, f de x1 é igual a f de 0,5, que é igual a 0,5 ao quadrado, menos 2 vezes 0,5, mais 1. E o f de x0 é igual a 0, né? Então, f de 0, que vai ser igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 1. Isso aqui a gente já tinha calculado, né, no exercício anterior. Aqui, por enquanto, vai ser o mesmo valor, que o nosso f de 0 vai ser 1. E o nosso f de 0,5 vai ser 0,25. Então, agora, a gente tem todos os valores para calcular o nosso x2. Então, vamos lá, menos, ó, abre colchete, abre parênteses para não se confundir com os sinais, ok? O menos tá aqui, isso tudo aqui tá junto, porque tá tudo multiplicando, ok? Então, vamos lá, f de x1 é isso aqui também, ó, como se tivesse outro parênteses aqui. F de x1, 0,25 sobre 0,25 menos f de x0, que é 1. Isso aqui vezes x1 menos x0, que é 0,5 menos 0. Então, x2 vai ser igual a 0,5 menos, fazendo essa conta, 0,25 menos 1 vai dar menos 0,75. Então, quando os sinais são invertidos numa fração, você pode colocar o negativo aqui na frente, né? Então, 0,25 sobre 0,75, multiplicando 0,5. Aí, fazendo essas contas aqui, a gente chega no valor que x2 é igual a 0,6666, tá? Vamos calcular mais um para fixar bem isso aqui na cabeça.
Então, vamos lá, próxima iteração. Foi o nosso x2, agora a gente vai para o nosso x3. Então, x3 vai ser igual a x2 menos, ó, vamos ver aqui, é parecido, só que agora mudou o índice, né? Porque a gente foi uma iteração para frente. Menos f de x2 sobre f de x2 menos f de x1. Isso aqui multiplicado por x2 menos x1, tá? E essa equação aqui, gente, é a conta que tem que fazer para ter aquele efeito que eu falei, tá? Para que você esteja calculando esse valor aqui, que está no eixo x, de quando você traça essa reta entre os dois pontos. Mas tá, voltando. Substituindo, aqui a gente vai ter que calcular o nosso f de x2, o f de x1 a gente já tem, o x2 a gente já tem e o x1 a gente já tem, então substituindo e calculando tudo isso daqui, a gente vai chegar que o x3 é, vamos lá, eu vou substituir os valores uma vez, então x2 0,6666 menos f de x2, vamos calcular f de x2, f de 0,666 vai ser igual, isso aqui eu também já calculei, tá? Vai ser 0,1111. Aí é só vocês colocarem esse valor nessa função aqui, que vocês chegam a esse valor. Então, vamos lá. F de x2, 0,1111, dividido por 0,1111, menos f de x1, que era 0,25. Isso tudo vezes x2, que é 0,66, menos x1, que era, cadê? Aqui, x1, 0,5. Aí, resolvendo essas contas, né, que é a manipulação algébrica, que é só colocar isso aqui tudo na calculadora, a gente vai ter que o x3 é 0,7999, alguma coisa assim. Então, vamos lá, comparando de novo, vocês podem ver. Vamos lá, vamos até destacar aqui, ó, o nosso x3, o x2 e o x1. Aqui o x1 a gente usou o mesmo, o x2 e o x3. Percebam que o método do Newton, ele tá convergindo mais rápido, porque no x2 ele já tá em 0,75 e aqui nas cordas ele ainda tá no 0,6. No x3 as cordas estão no 0,79 e aqui já tá no 0,875, tá? Então, eles estão mais próximos da resposta correta, que é o 1. Bom, gente, é isso sobre esse método. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer. E qualquer coisa, se ainda tiver mais dúvida, é só falar comigo no Fale com o Mediador.